Então, boa noite a todos. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui, né? O Instituto acolhe com muita alegria que possam participar da palestra e também se interarem das outras atividades que estamos tendo. O Victor, agora recém-chegado ao Rio Grande do Sul, está aqui conosco, bem-vindo. É Porto Alegre só, né? É, só Porto Alegre. Eu achava que era de... É quase não Rio Grande do Sul, Uruguaiana. É porque eu sei que ele participa do grupo. Exatamente, ao contrário. É que eu lembro de ti com relação ao grupo lá da... De Criciúma, é. Criciúma. Porque é uma piada maior ainda, assim. Ai, então pronto. Tá em casa já. E Léo, obrigada mais uma vez, né? O Léo, ele... Pela providência divina, né? Se aproximou aqui do pessoal do Instituto pelos mesmos interesses, assim, né, na busca pelo conhecimento, pelo encontro com a verdade, e professor, escritor. Estávamos na discussão ali se era filósofo também, teólogo, mas enfim, não, né? Eu não... Sou só um cara. Pronto, está apresentado. Rapaz latino-americano. Uma boa palestra para nós, viu? Obrigado. Então, acho que eu vou pular a parte da apresentação. Vou pedir desculpa já, de antemão, tá? Porque hoje eu acordei com febre, eu já falei para alguns aqui, então estou um pouco aéreo ainda. E o tema é facílimo, né? A contemplação. Então vai ser fácil aqui, né? Então se eu me demorar muito, se eu repetir muito, ou se eu fazer muito né? É porque eu tô lento mesmo. Né? Mas vamos tentar dar prosseguimento com a coisa. Então, eu acho que a primeira consideração é por que isso é útil, né? Por que falar desse assunto é útil? Porque a primeira coisa que me vem, assim, quando alguém fala desses temas é, por que tá falando disso se tá tão longe de mim, né? Qual é a utilidade disso? Tá falando de coisas, as coisas ocultas desde a fundação do mundo, né? Mas eu tô tão aquém disso, qual a utilidade disso, né? Então acho que a gente pode olhar por outro ângulo e primeiro entender o seguinte, né? A gente tende a reduzir a religião a via purgativa, tá? Na teologia existem a vida espiritual é dividida em 3 fases, né? Que é a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva, né? Também os padres capadócios, eles chamam, São Gregório de Nazianzo, principalmente, né? Ele chama os servos ou escravos, os trabalhadores remunerados ou assalariados. Acho que nós vamos ter que tentar usar o microfone mesmo. É porque vou ligar o ar um pouco tá bom. E aí lá atrás fica... Tá. Vou virar o Faustão. Você vai Alô, Rude. Então, o São Gregório de Nazianzo, ele fala, né, tem os escravos, vamos dizer assim, o início da vida espiritual é marcada pelo temor, né? E esse temor é um temor servil no início. Então, ele chama essa primeira fase de os escravos, né? Ou os principiantes, também tem outros termos, né? Mas os escravos. Os intermediários, ele chama de os trabalhadores assalariados, né? Porque eles vendem as coisas deste mundo para ganhar bens do outro mundo. Então, eles agem em vista de um retorno, mas um retorno que só Deus pode dar, né? Que esse mundo não pode dar. E tem a via unitiva que o São Gregório de Nazianzo chama de os filhos, né? Ele denomina as pessoas que estão nessa via de os filhos, né? Que aí eles nem agem por temor do chicote divino, vamos dizer assim, nem pelas recompensas celestes, mas para agradar a Deus, para agradar o Pai, né? E pela glória de Deus, né? Para espalhar a boa fama divina, vamos dizer assim, né? Para que as pessoas conheçam a Deus e se alegrem com isso, né? E celebrem isso.
Então essa seria é uma forma de dividir a vida espiritual, né? que é bem comum. Essa divisão do via purgativa, via iluminativa e via unitiva, ela começa com São Dionísio Areopagita, né? Já no primeiro, segundo século, né? E depois é usada pelo... Tem esses outros termos ali usados pelos capadócios, mas basicamente quer dizer a mesma coisa, né? E depois isso é retomado pelos latinos, né? Então, principalmente ali São Boaventura, o Dionísio Cartucho, que usa bastante também, que é do século XV. Então essa é uma forma bem comum da gente ver a vida espiritual. Só que a gente tende, hoje em dia, né? Eu acho que é meio que uma tendência geral, da gente reduzir a religião só à via purgativa, só o início da vida espiritual, né? Então é basicamente assim, cumprir os mandamentos, ir na missa, comungar, né? Ter o mínimo de piedade, fazer caridade, jejum, né? E tentar amar o próximo mais ou menos do jeito que dá, né? E evitar pecados mortais, né? Alguns geniais, né? Mas é basicamente parar de pecar mortalmente e ter um mínimo de piedade, né? E cumprir os mandamentos da igreja e os 10 mandamentos. Então, essa é a via purgativa. O sujeito que faz isso bem, ele está na primeira fase da vida espiritual, né? Isso é o mínimo para a salvação. Isso não é the fullness da experiência religiosa. Só que a gente tende a reduzir a religião a isso. Tá? Esse tema da contemplação, ele nos ajuda a expandir um pouco, né? ou evitar que a gente reduza, né? A nossa religião a via purgativa, né? Porque quando a gente fala de contemplação, a gente está falando especialmente da via iluminativa e unitiva, né? Especialmente da unitiva. Dá para dizer que a religião, né? Eu acho uma forma boa da gente amarrar as coisas aqui, né? De falar dessa redução e de chegar na parte da contemplação. Dá para dizer que a religião é o seguinte: ela é um caminho para a gente viver uma outra vida, né? E uma vida divina, né? Participar de uma vida divina. E eu sei que quando eu falo essas palavras parece uma coisa banal que eu estou falando. Tá, é outra vida, como, mudei de vida. Não é isso. Vida pode ter... A palavra vida, né? Ela pode designar coisas diferentes. A mais comum, quando a gente fala vida, né? Em filosofia, por exemplo, isso designa a alma, o princípio de movimento intrínseco de um corpo. A gente diz que uma coisa está viva ou morta, ela está viva se tem esse princípio de movimento intrínseco. Se a coisa se move por ela mesma, né? Se tem algo nela que a move, a gente diz que está vivo. Se não tem, se perdeu o movimento, se perdeu. Se não cresce mais, se não se desenvolve, morreu, né? Não é vivo, né? Ou não é um vivente ou morreu, né? Mas vida também tem outro sentido, que aí não designa propriamente a alma, o princípio da vida, mas designa o conteúdo da vida, né? Então, uma pessoa que está depressiva, por exemplo, ela pode olhar para a vida dela, né? Para a biografia dela. A vida também tem o sentido de uma biografia, uma narrativa, né? Mas uma pessoa depressiva, ela pode olhar para o circuito da vida dela e dizer, não, isso não é vida, né? Ela não está dizendo que ela está morta fisicamente, né? Mas vida aí está significando um conteúdo, aquilo que é vivido, aquilo que, vamos dizer assim, a meta daquele movimento vital. Por que aquele movimento vital está acontecendo? A finalidade daquele movimento vital. Então, é a vida nesse sentido que a religião nos dá, né? Ela nos dá uma outra vida. E essa vida é a vida divina. Não é uma maneira de dizer, né? Ela é realmente a vida divina. E isso significa que a gente está morto, né? Nesse sentido, né? A gente não tem a vida, né? Isso é uma coisa que a religião nos diz também. Então, o apóstolo fala, né? Vossa vida está oculta com Cristo em Deus, né? Significa que a nossa vida não está com a gente não tem a vida. Então, o Cristo fala que os mortos enterrem seus mortos, né?
Então, a primeira parte da vida espiritual é a gente aceitar que a gente está morto, né? Que essa vida aqui não é vida, né? Isso aqui não é vida, né? Então, essa observação que o depressivo faz não está totalmente errada, né? Isso aqui não é vida. De fato, isso aqui não é vida, né? A verdadeira vida está oculta com Cristo em Deus. E a religião é um processo, um caminho, né? Que envolve primariamente a graça divina e, com ela, a cooperação humana. Então, é um processo de desvelamento dessa vida, né? Ou de descobrimento, que é como que desenterrar um tesouro, né? Oculto num campo. Né? É semelhante a um tesouro que está no campo, etc., que alguém vai lá e descobre, depois vende tudo que tem, compra o campo, né? E fica com o tesouro. Então, a religião é como que a descoberta dessa vida, né? E ela é progressiva. E essa vida, ela nos informa, ela é fruída pela gente, né? Nessa existência aqui, né? E plenamente na próxima, no céu. Então, a ideia da religião é viver a vida de Deus, né? Na medida em que a gente é capaz de receber essa vida. E essa vida está escondida da gente. Então, a gente tem que saber isso. A gente não tem a nossa vida, né? Ela está oculta e ela está com Cristo. Então a gente tem que desocultar. E desocultar significa investigar, procurar ver, né? E quando ela aparece, a gente admirar isso, né? E a contemplação no fundo é isso, né? Contemplar, admirar algo dessa vida que vai se revelando, vai se manifestando aos poucos, né? E a fruição disso, né? Bom, acho que alguns comentários também, antes da gente entrar no tema da contemplação, propriamente dito, alguns comentários biográficos, né? O tema é os 6 gêneros de contemplação segundo Ricardo de São Vitor, né? Eu acho que vocês conhecem o Hugo de São Vitor. Acho que esse aí eu não preciso falar. Eu estava falando com o João, né? Estava falando com ele que os vitorinos, né, eles eram cônegos regulares, eles eram padres, tinham bispos também, que seguiam uma regra, né? A regra de Santo Agostinho. Então eram quase monges, né? Quase monges agostinianos, que viviam na abadia de São Vítor, em Paris, e tinha uma escola anexa a essa abadia, que foi fundada pelo Guilherme de Champeaux, né? Ele foi aluno de um aluno do Santo Anselmo, na Universidade de Paris, né? Ele estudou na Universidade de Paris e depois fundou a escola de São Vítor, né? E depois ele foi substituído por outro professor e mais tarde, me fugiu agora o nome, e mais tarde pelo Hugo de São Vítor, né? E o Hugo, depois que saiu, deixou a cátedra para o Ricardo. Tem outra figura importante na escola de São Vítor, que é o Pedro Lombardo. O Pedro Lombardo, vocês já ouviram falar das sentenças de Pedro Lombardo? Tá. Então, todo teólogo escolástico, ele tinha que comentar as sentenças do Pedro Lombardo, né? Então tem Santo Magiquino tem comentários das sentenças do Pedro Lombardo, até o Guilherme de Ockham tem comentários das sentenças, São Boaventura tem comentários das sentenças, o Duns Scott, né? O Ordinatio dele, né? Que é a obra mais completa dele, toda a estrutura das sentenças. E esse livro foi escrito pelo Pedro Lombardo, né? As citações foram compiladas, etc. A estrutura foi pensada por ele, etc. E ele era um aluno do São Vítor, colega do Ricardo, né? Depois ele foi para a Universidade de Paris, que ele virou bispo. Daí ele tinha que ficar na catedral. E a Universidade de Paris era anexa à Catedral de Notre Dame, né? E então ele influenciou todos os escolásticos ali da Universidade de Paris depois, né? Mas assim, o escolástico e doutor da igreja, né, mais influenciado pela escola de São Vítor é o São Boaventura. Eu estava falando pro João também, que ele viu que
eu trouxe esse aqui, né? O Itinerário da Mente para Deus, do São Boaventura. Isso aqui é todinho baseado no Ricardo de São Vítor, todinho baseado nos 6 gêneros de contemplação. O itinerário também são 6 degraus, né? Do caminho que a alma percorre até Deus, que é um caminho contemplativo também. E esses 6 degraus correspondem ao esquema do Ricardo de São Vítor. O São Boaventura é o escolástico que eu acho que mais cita o São Vítor, que mais cita o Ricardo também. Tem uma passagem muito interessante da redução das ciências da teologia, que ele fala... O que ele está falando? Ele fala que tem... Bom, ele está falando dos 3 gêneros, as 3 espécies de interpretação espirituais, né, das escrituras. Ele fala, tem além da literal, tem a moral, interpretação alegórica e anagógica. E para a gente melhor estudar isso aqui, a gente tem que... para a interpretação moral, a gente aprende com os pregadores, né? Daí ele dá como exemplo acho que é o São Bernardo, né? Quem era? Era São Bernardo? Não, São Gregório Magno. E como, para aprender sobre a parte alegórica, com os doutores, ele dá como exemplo Santo Agostinho. Para aprender da parte anagógica, com os contemplativos, ele dá como exemplo o São Dionísio Areopagita. Daí ele diz, o Santo Anselmo segue o Santo Agostinho porque ele se distingue no raciocínio, então ele é um doutor, né? O São Bernardo segue o São Gregório Magno como pregador, na parte moral. O Ricardo de São Vítor segue São Dionísio Areopagita, porque se distingue na contemplação. Mas o Hugo de São Vítor se sobressai em todos. É uma coisa muito... Né? Coloca, assim, parece acima dos santos até, na sua desenvoltura com as escrituras. Né? Mas enfim, então teve uma influência bem grande sobre o São Boaventura. Eu acho que é maior até do que se costuma dizer, né? A influência do Hugo e do Ricardo, né, sobre São Boaventura. E por que mais tarde? O Hugo é beato, né? Eu não sei se... não sei por que não canonizaram ainda. O Ricardo acho que foi esquecido só. Mas é santo. Para mim é santo. Esse tinha tido uma história que nem origem lá. Oi? Esse tinha tido uma história que nem origem lá. Não tem. Só não... Acho que não leram mais ele, assim. Uma pena. O Ricardo foi meio esquecido mesmo. O Hugo não tanto, mas eu não sei por que não canonizaram. Bom, outra coisa aqui que, antes da gente entrar nos 6 gêneros, é a distinção que se faz entre o pensar, o meditar e o contemplar. Né? E eu vou ler aqui um trechinho do próprio Ricardo. Deixa eu ver aqui. Esse barulho aqui? Tem um guindaste de fora. Ah, tá. É o caminhão que passa bem sonoramente. Ainda bem que é bem na pausa aqui. Eu já quero chegar na contemplação, tô levando o bicho embora. É bem apurgativo, assim. Então, mas assim, em resumo, né? O pensar, ele é a mente vagando, né, por ideias sem nenhuma meta. Então, quando a gente considera um objeto e outro e pensa nisso, naquilo, se distrai, isso é o pensamento, né? Meio que uma coisa dispersa, sem meta, sem esforço também e sem resultado. O Ricardo de São Vítor diz, né? Pensar é sem esforço e sem resultado. O meditar é com esforço e com resultado. O contemplar é sem esforço e com resultado. Então, é bem interessante essa maneira de colocar a coisa. Então, o pensamento, ele como que fica perambulando, né? Considerando vários objetos, de vários modos, mas sem muita ordem, sem nenhum método, sem nenhuma meta, sem buscar a verdade, é só como que, né, se dissipando. O meditar tem uma meta. Então, o meditar é uma investigação. Então, eu quero conhecer a verdade sobre um objeto, e aí eu me dedico a esse objeto, e eu considero ele de vários ângulos, eu comparo ele com outras coisas,
eu comparo com conhecimentos prévios que eu já tenho, né? E trabalho esse objeto de modos cada vez mais abstratos para entender algum aspecto seu, e assim por diante. Então, a meditação ela é um esforço metódico e por ser metódico tem uma meta, né? Então tem uma finalidade, que é conhecer a verdade do objeto. Então exige muito esforço, né? Mas tem resultado. E a contemplação, a gente vai ver daqui a pouco. Mas aí é sem esforço e com resultado. Ele fala aqui, né? O pensamento vaga daqui e dali, por todo lado, através de um caminho solitário, lentamente, sem preocupar-se com a meta. A meditação se ocupa de lugares frequentemente ásperos e inacessíveis rumo ao fim, para conquistá-lo com grande empenho da alma. A contemplação, em voo livre, vagueia com admirável agilidade para onde quer que o ímpeto arraste. E aqui, deixa eu ver, acho que já dá para ver aqui. Dá para ver a definição, a primeira definição aqui que o Ricardo de São Vítor dá da contemplação, e é interessante que ele cita uma outra definição do Hugo de São Vítor, né? E depois ele vai fazer alguns paralelos com a meditação também. Então ele diz aqui, né? O Ricardo, tá? A contemplação consiste na livre perspicácia da mente que se volta com admiração aos espetáculos da sabedoria. Como agrada aquele famoso teólogo de nosso tempo, Hugo de São Vítor, que a definiu com essas palavras. Aqui é a definição do Hugo, né? A contemplação é a perspicaz e livre intuição da alma que se dilata em todos os sentidos em direção à coisa tomada em consideração. E aqui ele vai contrastar com a meditação, né? Ele diz, que é o Hugo ainda, né? A meditação, por outro lado, é a atenção precisa da mente em relação a algo a ser investigado, feita com insistência. Ou ainda, a meditação é a previdente investigação da alma ocupada intensamente da busca da verdade. O pensamento, por outro lado, é o olhar inexperiente da alma que se volta ao que é baixo e que divaga, né? Depois ele fala aqui como costuma acontecer a gente está pensando, né, dessa forma mais desordenada assim, e acabar meditando. Então o pensamento ele leva um interesse, a gente se admira com alguma coisa, né, e começa uma meditação, né? Então é comum o pensamento conduzir a meditação. Ele diz depois, também é comum a meditação dar lugar à contemplação. E aqui ele fala disso aqui no finzinho da página 115 aqui, do Benjamin Maior. Ele diz, costuma acontecer algo desse gênero também quanto à meditação, essa passagem, né? Com efeito, sendo a verdade investigada por tanto tempo e finalmente obtida, a mente costuma acolhê-la com avidez, admirá-la com exaltação e demorar-se a admirá-la. E isto é já, ao meditar, superar a meditação e passar da meditação à contemplação. Portanto, é próprio da contemplação estar fixa com admiração no espetáculo da sua alegria. E nisto se vê a sua diferença, tanto em relação à meditação quanto ao pensamento. O pensamento, com efeito, como já foi dito, se distrai sempre aqui e ali, em seu caminhar errante, enquanto a meditação tende sempre com movimento fixo às coisas ulteriores. Então, ele está falando aqui, né? Às vezes a gente está investigando uma coisa e chega a verdade, e ela aparece, e a gente se admira e se exalta, tem uma experiência de júbilo com aquela, se fixa naquilo, olha para aquilo e ama aquilo. Então, isso já é contemplação, já é um grau, pode ser um grau pequeno, né? Às vezes a gente pode estar estudando um tema que nem é tão nobre, né? Está estudando, sei lá, matemática, e chega uma verdade e a gente ama aquilo ali. Já é uma contemplação, mas um nível mais... É uma contemplação natural, né? Depois eu vou falar tem diferença da contemplação teológica e a contemplação natural. Isso aí seria uma contemplação natural, mas já é um nível de contemplação, né? Depois a gente vai ver qual dos gêneros ali pertence a essa aí. Bom, agora que eu falei da definição
Ricardo e do Hugo também. Outra coisa, né? Então, para contemplar, a gente tem que aprender a meditar. Essa é uma... A gente viu que existe esse movimento, né, do pensamento para meditação e da meditação para contemplação. Né? E dificilmente a contemplação surge espontaneamente, né? Vai estar pensando e aí contempla. Né? Então, acontece nos níveis mais baixos de contemplação. Né? Quando a gente está admirando a natureza, isso é uma... Quase não dá para chamar de contemplação, mas né? No nível mais baixo. Quando a gente está olhando uma obra de arte, coisa assim. Quase não é contemplação, mas é a contemplação no seu nível mais baixo. Mas as contemplações mais nobres, né? Elas não acontecem do nada. Né? Elas acontecem quando a gente medita, né? Quando a gente aprende a se debruçar sobre um assunto e investigar ele né? E claro, rezar também para aprender. Né? E aí, quando a verdade se apresenta, quando ela se manifesta, depois dessa investigação, a gente pode acolher essa verdade e amá-la. Né? E isso é a contemplação, pelo menos algum nível dela. Bom, aqui tem outras definições de contemplação que vão nos ajudar. Então, começo aqui pelo Santo Agostinho. Ele diz que a contemplação é uma admiração jubilosa da verdade manifesta com todo o seu brilho. De novo, né? A contemplação é uma admiração jubilosa da verdade manifesta com todo o seu brilho. Então é bem parecido com o que o Ricardo falou, né? Então quando a verdade se manifesta, a gente admira com júbilo, né? Isso é a contemplação. E reparem como ele coloca a ênfase na admiração. Né? Ele coloca a essência da definição na admiração. A contemplação é uma admiração jubilosa. Tem outra definição aqui do Guigo Cartucho, né? O Guigo II, né? Do século XII, que escreveu A Escada do Claustro. Ele diz aqui: a contemplação é a própria doçura que regala e refaz. Tá? Essa definição é um pouco mais sutil, não vai dar para entrar em detalhes, mas tem de novo a ênfase na doçura aqui, né, desse júbilo, mas tem algo mais aqui também, porque ele tá fazendo referência ao Espírito Santo, não vai dar para entrar nisso agora, mas tem isso aí, tem essa doçura, né? Então, o importante é a gente veja que tem uma coerência aqui. Contemplação tem a ver com uma fruição, algo que é doce, algo que é jubiloso, e algo que é admirável, né? Um ato de admiração. Eu anotei aqui também que o Santo Tomás, ele atribui a contemplação ao ato da inteligência, à visão da verdade divina, né? Segundo ele, os demais atos, né, essa doçura, esse júbilo, procedem desse ato de inteligência, né? E aí tem outras definições que estão mais de acordo com o Santo Tomás aqui, que é duas frases do São Bernardo. Então, a primeira ele define a contemplação como o foco do olho da mente, verdadeiro e certo sobre alguma coisa. Então, a contemplação é o foco do olho da mente, verdadeiro e certo sobre alguma coisa. Então, tem a ver com certeza, né? Quando uma verdade é conhecida, o olho da mente, né? Assim como o olho da face, né, vê isso aqui com certeza, o olho da mente pode ver com certeza uma verdade, né? E isso para ele é contemplação. Quando tá falando de olho da mente, dá pra pensar, tá falando de luz, né? O nous, sim. O intelecto, né? A inteligência. É o que o Ricardo São Vítor chama de inteligência aqui, né? Então é o nous, na parte mais alta da alma. São Bernardo também diz, né? A contemplação é a visão clara e certa da verdade. Então ele coloca a ênfase na visão. Não, a ênfase já não está na admiração, nem na doçura, nem no júbilo, né? Mas na visão, na certeza, né? Então são ênfases diferentes. Então, se vocês repararem, as ênfases oscilam entre o amor e a verdade, né? Então, a clareza da verdade e o amor que a gente sente por ela. As duas coisas pertencem à contemplação, mas a gente vê que tem ênfases diferentes. Tem aqui o Dionísio Cartucho também, que é do século XV. Ele é chamado de o doutor estático, né?
um grande... De êxtase ou de ficar parado? De êxtase. Na cartucho podia ser de ficar parado. Não, de êxtase. Ele diz aqui, isso é muito importante, e tem a ver com o que eu disse antes, né? Sobre a parte do conhecimento e a parte do amor. Né? Ele diz, a contemplação não é um conhecimento vazio e sem forma. Ela é amorosa, afetiva. Um amor ardente é o seu complemento e sua forma. Portanto, ela repousa no ponto mais alto da vontade. Já coloca na vontade, não tanto na inteligência. Ela é uma perfeita felicidade, que é uma forma de conhecimento, como Cristo mesmo testifica dizendo: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, versículo 3. Então, de novo, né? A contemplação não é um conhecimento vazio e sem forma. Quando ele fala vazio e sem forma, o que vem à mente? Vazio e sem forma. Terra. Então, a parte material. Depois ele diz que o amor é a forma, é o que dá forma. Né? É o que torna a coisa, em vez de ser vazio e sem forma. Então, é como que o céu. Se a gente usar o céu e terra, o conhecimento, na contemplação, o conhecimento é como a terra, não como o céu. O amor é como o céu. Né? Então, a ênfase está no amor. Que tá falando. Então, o conhecimento vazio e sem forma é o que os filósofos podem ter. Né? Ele vai dizer isso em seguida. Então, eles podem ter uma contemplação vazia e sem forma, né? sem o amor divino, né? Participar dele. Aqui, já entrando na parte daquela discussão sobre a contemplação natural e contemplação teológica, né? Ou espiritual, o Dionísio Cartucho também diz o seguinte: os doutores católicos fazem a seguinte distinção entre a sabedoria teológica e a sabedoria filosófica. A sabedoria teológica é formada pelo afeto ou amor divino. O elemento da forma está no amor ou afeto divino. Então é o amor divino que é a forma, não é o amor humano, é o Espírito Santo que é a forma. Então, na medida em que a gente participa da vida do Espírito Santo, ele informa a nossa contemplação. Então, é o próprio Espírito Santo que informa a contemplação. Ele diz: é por conta disso que ela é chamada verdadeira e convenientemente de sapiência, sabedoria, né? Pois ela é um conhecimento que é sápida, saboroso. Né? Então, a gente costuma ignorar esse parentesco, né, da sabedoria e sabor. Né? Então, a sabedoria tem esse elemento de fruição. Né? E ele diz: ela é chamada unitiva, pois através do amor fervoroso, que ele diz que é o amor de Deus, no fim das contas, ela une a mente criada a Deus. Então, a contemplação une a mente criada a Deus, através do amor divino. Né? Segue-se que o ato que procede dessa sabedoria teológica é corretamente chamado de contemplação. Então, quem tem essa sabedoria teológica, né? Quem tem o dom da sabedoria, ele está falando do dom do Espírito Santo, né? Da sabedoria. Quem tem o dom da sabedoria, o ato próprio dele é a contemplação. Em contrapartida, a sabedoria filosófica é meramente especulativa, é vazia e sem forma. Então ele retoma, é como a terra, né? Não tem ainda, não recebeu a formação, né? É como um caos primordial. O Francisco Soares, que é o escolástico do final, né? já é da Renascença, já é do século, acho que é 16, né? Ele é um jesuíta. Ele diz a mesma coisa, ele fala aqui, né? Não se deve confundir essa contemplação, que chamaríamos de teológica, com a contemplação filosófica. Esta compreende todo objeto e toda verdade. Aquela, ao contrário, se ocupa somente com o próprio Deus e com as coisas de Deus, suas obras, seus benefícios, seus efeitos, na medida em que conduzem ao seu conhecimento. Então, a contemplação filosófica, né, ela pode se ocupar de qualquer objeto. Né? Então, posso contemplar uma árvore ou qualquer coisa. Né?
Mas a contemplação teológica, ela se ocupa com o próprio Deus, das coisas de Deus, as obras de Deus, os benefícios de Deus e os efeitos de Deus, né? Tanto pelos sacramentos, etc., quanto a própria criação como efeito de Deus, né? Como obra de Deus, né? Na medida em que conduzem ao conhecimento de Deus. Tá? Então, tem uma relação com os graus de contemplação, com as 6 dias da criação? A primeira, então, percebendo que está seguindo na tem. paralela. Tem e está na minha última folha. Ih, dá pra brincar de simbolismo. Tem muito. Então, continuando aqui os Soares, a contemplação teológica, né, é o fim último da vida humana e na pátria celeste será a felicidade absoluta, atingindo toda a sua perfeição. Será a visão pura e clara. Aqui embaixo ela não pode atingir essa perfeição. E se a contemplação é chamada de visão, não é no sentido de que seja a visão total da verdade em si mesma. Queremos destacar com isso que ela vê a verdade na medida em que a debilidade do olhar humano o permite sobre essa terra. Aqui ele está fazendo referência à definição de São Bernardo, né? que define como uma visão, né? Mas é uma visão na medida em que a debilidade do olhar humano permite isso acontecer. Né? Bom, eu falei da sabedoria teológica, né? E eu acho que dá pra gente falar bem rapidinho, tentar falar bem rapidinho sobre o dom da sabedoria. Deixa eu ver como é que eu posso falar disso aqui. Então, a gente recebe no batismo a graça santificante, tá? Então, só que a gente recebe... Essa graça santificante é o Espírito Santo, né? Num certo sentido é o Espírito Santo, tem discussão, graça criada, etc. Mas num certo sentido é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é septiforme. Ele atua... O Apocalipse chega... O livro do Apocalipse, São João chega a falar dos 7 Espíritos, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem como que 7 formas de se manifestar. Né? E a gente recebe isso no batismo. A gente recebe esse Espírito Santo que é septiforme, né? Que é como o candelabro, né? Mas quando é que nem, por exemplo, uma árvore, né? Quando a gente olha para uma árvore, ela tem várias diferenciações. Ela tem ramos, tem folhas, tem frutos, etc. Mas quando a gente olha a semente da árvore, parece tudo uma mesma coisa. Não parece ter muitas partes, parece meio diferenciado. Né? Então, quando a gente recebe essa graça septiforme no batismo, ela é como uma sementinha, ela não tem muita diferenciação. Essas 7 formas vão se diferenciando. Elas vão se diferenciando ao longo da vida espiritual. Então, ao longo da vida espiritual, os 7 dons do Espírito Santo vão se manifestando. A gente recebe todos eles no batismo, né? Mas eles vão se desenvolvendo e se diferenciando entre si. A gente começa a ver o temor, começa a ver a piedade com o tempo. Né? O último, o primeiro é o temor. Né? O primeiro que se manifesta é o temor, que marca a vida purgativa. Né? O último é a sabedoria. Né? Por isso tem várias passagens bíblicas, nos Salmos, Provérbios, o temor é o princípio da sabedoria. Né? Porque realmente é o princípio da sabedoria. Está no início da fé mesmo. Então, quando a gente fala de sabedoria teológica, aqui, quando eles estão falando, é do dom de sabedoria. Então, isso se manifesta plenamente na vida cognitiva, no final da vida espiritual. Isso vai se manifestando ao longo da vida espiritual de maneira mais vaga, assim, né? não muito clara. A gente pode ter alguns momentos de clareza e alguns momentos de contemplação até, mas isso só vai se tornar um hábito, né? Quando a gente, né, da 4ª morada em diante, né? Então, quando a gente já está na vida cognitiva. Quando a gente estava lá com a lâmpada acesa esperando o noivo, e aí ele chegou. Quando ele chegou e a gente foi para a cama nupcial, aí a gente tem o dom da sabedoria plenamente. Né? E aí a gente tem a contemplação, né, no sentido teológico e pleno. Né? E aí é o próprio Espírito Santo que informa essa contemplação, e ele se diferencia muito claramente da contemplação filosófica, né? que não tem essa
não tem esse influxo do Espírito Santo, porque não tem esse organismo espiritual que a gente recebe no batismo. Bom, outra coisa importante falar antes de chegar nos gêneros de contemplação é que o Ricardo São Vítor fala muito de 3 faculdades, né, da alma. Ele fala da imaginação, da razão e da inteligência. A inteligência é o nous, né? Imaginação aqui é tudo que envolve representações sensoriais. Então, representações de sons, imagens, figuras, cores, etc. Tudo isso está no terreno da imaginação, né? E a imaginação combina essas coisas, né, etc. A memória retém isso aí. Mas isso aí está no terreno da imaginação, da fantasia, né, como Aristóteles chamava. Razão está na parte superior da alma, mas a gente diz razão em contraposição com a inteligência quando a gente está se referindo ao esforço que a mente faz para conhecer uma verdade. É muito parecido com a meditação, né? A meditação segue a razão. A meditação é própria da razão, né? Então a inteligência é quando a gente aprende a verdade com clareza, né? A razão é quando a gente se esforça para coligir dados e combinar, etc., né? Então a razão é uma série de operações que a gente faz até chegar a uma verdade, né? Até ter clareza, né? E a inteligência é essa contemplação, essa apreensão direta de uma verdade, né? Ele chega a dizer, né? É uma apreensão essencial e presencial de uma verdade, né? A presença de uma verdade. Então é a faculdade que nos permite isso, né? Que obviamente está associada à contemplação. Então, de novo, né? A imaginação está associada ao pensamento, a razão à meditação e a inteligência à contemplação. Outra coisa interessante que eu acho que ajuda, eu falei que o livro do São Boaventura é baseado no Ricardo São Vítor, e o São Boaventura ele tem uma forma de explicar a coisa que facilita. Ele diz que o livro da criação ele tem como que 3, vamos dizer assim, Deus se manifesta de 3 modos. Ou melhor, a sua criação manifesta a Deus de 3 modos. A criação de Deus manifesta a Deus de 3 modos. Como vestígios, como imagens e como semelhança, né? Os vestígios... Oi? Como vestígios, imagens e semelhança. Isso. Então, os vestígios é toda criatura, né? Toda criatura é ao menos vestígio, né? Então, um copo é um vestígio de Deus, uma pedra é um vestígio de Deus. Tudo é vestígio, né? Então, na medida em que procede do primeiro princípio, é um vestígio, né? Ele chega a dizer que tudo que está abaixo da alma é um vestígio, né? Imagem é alma. Todas as substâncias invisíveis, ele diz, né? A alma, até os anjos, né? E a semelhança diz respeito aos entes deiformes, né? Então, os santos, o Espírito Santo, na medida em que habita nas almas, né? E nos anjos também, de certa maneira, né? Os anjos confirmados, né? Então, as coisas que receberam uma infusão da vida divina, né? Então, diz respeito à semelhança. Então, o itinerário do São Boaventura se vocês forem ver os degraus que ele menciona ali, são 2 se voltam aos vestígios, 2 às imagens e 2 à semelhança, né? Então tem 6 graus, né? 2 em cada um. O do Ricardo é bem parecido com isso. Não fecha exatamente assim, mas ajuda a entender, né? Bom, vamos agora sim para os gêneros de contemplação, segundo o Ricardo. E outra coisa importante é que ele explica essas coisas exemplificando, ou seja, a sua explicação pressupõe que ele teve alguma contemplação. Então se vocês repararem, a figura que ele usa para explicar é a Arca da Aliança. Ele está descrevendo a Arca da Aliança e explicando como cada elemento da descrição da Arca da Aliança
simboliza algo da contemplação, né? Aspectos da contemplação. E ele só pôde chegar a isso com uma contemplação. E essa contemplação que ele teve é do terceiro gênero, né? Como a gente vai ver mais adiante. Então, vamos para Êxodo 25, de 10 a 22. Eu vou ler aqui, que é quando Deus fala com Moisés para a construção da arca, né? A arca da aliança. Ele diz aqui: que se faça uma arca de madeira de acácia, com 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Revestirás a arca de ouro puro, aplicado por dentro e por fora. Em volta porás uma moldura de ouro. Tem outra tradução que é melhor, que é uma coroa de ouro. Fundirás 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos. Né? 2 argolas de um lado e 2 do outro. Farás varais de madeira de acácia e os revestirás de ouro. Introduzirás nas argolas dos lados da arca os varais para transportá-la. Os varais permanecerão nas argolas da arca e não serão tirados. E na arca porás as tábuas do testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Farás 2 querubins de ouro, em obra lavrada os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Faze um querubim numa extremidade e um na outra extremidade. Farás os querubins saindo das 2 extremidades do propiciatório. Os querubins terão as asas estendidas por cima, formando com as asas um dossel sobre o propiciatório. Ficarão um em frente do outro, voltados para o propiciatório. Porás o propiciatório sobre a arca, e dentro da arca porás o testemunho que eu te darei. Ali me encontrarei contigo, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins postos sobre a arca da aliança, te falarei tudo o que te ordeno a respeito dos israelitas. Alguém entendeu o que foi? A gente lê isso aqui e daí? Entendi que o Indiana Jones já aparece lá. O Indiana Jones aparece para fazer mais na cabeça. Então, isso aqui exige, né? Para entender isso aqui, é exigido que o sujeito tenha algum nível de contemplação. E o Ricardo Sambito faz isso muito bem, né? Ele chega a explicar os côvados, as larguras, etc. E com rigor quase matemático. Então, vamos lá, né? Deixa eu ver aqui. Primeiro gênero de contemplação. Né? Ele diz que esse primeiro gênero corresponde à arca de madeira acácia. Né? Os 2 primeiros gêneros, eles estão associados à imaginação. Então, gênero 1 e 2 associados à imaginação. Gênero 3 e 4 associado à razão. E gênero 5 e 6 associado à inteligência. Né? E ele diz, né, o primeiro gênero acontece na imaginação segundo a imaginação. O segundo acontece na imaginação segundo a razão. O terceiro acontece na razão segundo a imaginação. Eu já vou explicar isso aí. E o quarto, na razão segundo a razão. O quinto, na inteligência segundo a razão. E o sexto, na inteligência segundo a inteligência. Tá, depois eu vou explicando. Então, primeiro, acontece na imaginação segundo a imaginação. Então, se a gente entendeu, né, que a contemplação é uma admiração, né, da mente e tal, que se dilata sobre objetos de sua consideração, a gente vê que esse primeiro gênero se aplica às coisas que têm figura, tem cores, né? Na medida em que elas são passíveis de ter uma representação sensorial. Né? Então, é o mais baixo, né? O gênero é o mais baixo. Só que ele observa, né? Por ser a madeira acácia, que é mais resistente, a gente deve reservar essa contemplação. Mesmo ela sendo mais baixa, a gente deve se esforçar para olhar para objetos mais nobres, né? Não se dissipar, né? Não admirar qualquer coisa, mas as coisas que mais merecem admiração, né? As coisas mais belas. Ele diz aqui, né?
Vocês viram que tem comprimento, largura e altura, né? Deixa eu ver aqui, na madeira cássia, tem 2,5 côvados de comprimento, 1,5 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. Então, o comprimento tem 2,5 côvados, né? Ele diz que o comprimento tem a ver com as coisas, né? Ele falou, esse gênero diz respeito a coisas, obras e costumes, né? Então, eu vou citar todos aqui, eu vou explicando depois, acho mais fácil. Então, das coisas, né, ele diz que tem 3 aspectos, que é a matéria, do que a coisa é feita, né, e depois as suas formalidades, as suas qualidades aparentes, né? Então, as cores, os sons, etc., né? Tudo que aparece. E a sua natureza, que ele diz, a sua natureza, a sua essência, ela só é captável pela razão, né? Mas a gente pode, sem o uso da razão, admirar ela nos seus efeitos, né? Então esse seria, ele diz, isso é o meio côvado, porque o côvado inteiro tem a ver com a certeza que a gente pode ter da coisa, e a natureza, como a gente, nesse primeiro nível de contemplação, a gente não tem muita clareza, é só o meio côvado, né? As obras, ele divide em obras da natureza e obras humanas. Então a admiração dos ciclos naturais, etc., né? Tá nessa, seria o meio côvado que ele coloca, né? Porque também a gente tem menos certeza das obras da natureza do que das artes humanas, né? Que é o côvado inteiro que tem. Depois tem os costumes, aí ele divide em instituições humanas e instituições divinas, né? Então as leis humanas, todo o direito, né? Então a gente pode admirar essas coisas, né? E ter um nível mais baixo de contemplação, né? Uma certa admiração pela verdade que se manifesta nessas coisas. E as instituições divinas, os mandamentos, os sacramentos também, instituídos divinamente. Então a gente pode apreciar isso aí e se demorar nisso, mesmo sem o uso da razão, né? E isso é o meio côvado também que ele coloca, né? Então, se vocês repararem, são 7 objetos, né, que correspondem a esses 3, ao comprimento, largura e altura, né? E a divisão, ele coloca as coisas primeiro, como comprimento, as obras depois e os costumes depois, né? Porque os costumes dependem das obras e as obras dependem das coisas, né? E também a altura depende da largura e a largura depende do comprimento, né? Porque a coisa começa com uma dimensão, 2 e 3, né? Então ele está seguindo uma lógica geométrica aqui. Se vocês repararem, tem 7 objetos, né? Matéria, ou do que a coisa é feita, as qualidades extrínsecas, ou formalidades, a natureza da coisa, as obras da natureza, as artes humanas, as instituições humanas, né? As leis, costumes, etc., e as instituições divinas. Quem quiser brincar de astrologia, vai ver que tem um padrão bem claro aí, né? Matéria, obviamente, associada à Lua, e termina com as instituições divinas, Saturno. Mas eu não vou brincar. Então esse primeiro gênero é essa contemplação mais baixa, né? Que é só uma admiração. Só uma admiração pelas coisas visíveis mesmo. Bom, depois tem o segundo gênero, que eu falei, está na imaginação, mas segundo a razão. Então ela se ocupa de entes que têm representação sensível, mas a razão já está operando ali, né? E ele associa isso à douradura da arca. Então a arca ela é dourada, né? Deixa eu ver aqui como é que diz. Revestirás a arca de ouro puro, aplicado por dentro e por fora. Então essa é uma nota interessante, né? Revestir de ouro por dentro e por fora. Então ele diz, na medida que essa douradura vai cobrir toda a arca, ela tem a mesma largura, o mesmo comprimento, né? A mesma altura. Então ela vai se ocupar dos mesmos objetos, das coisas, obras e costumes. Ele diz, das coisas ela vai se ocupar das causas, do modo ou medida e dos efeitos ou operações, né? E se vocês repararem, isso aqui tem relação com a matéria, qualidades extrínsecas e
natureza, né? Então, da matéria, a gente observa as causas, e ele está pensando os 4 elementos, né? Então, a gente olha um objeto material, a gente pode estudar a composição dele, né? Está pensando nos 4 elementos, as proporções, etc. A gente pode ver as medidas também, as proporções, né, os números e os efeitos, as operações próprias de cada natureza, né, de cada ente. Depois das obras, a gente observa a razão e a utilidade, né? A razão das obras naturais e a utilidade das obras humanas. E ele diz, isso tudo é o douramento externo da arca, que os filósofos fazem, né? Os filósofos sabem fazer o douramento externo, o problema é o interno, né? E daí vem os costumes, né? Os costumes, então, nesse segundo gênero, a gente vai investigar as razões das obras divinas, dos juízos e dos sacramentos. Esse é o douramento interno, né? E ele fala, às vezes falta o ouro da inteligência, que a gente não vai saber por que Deus fez tal coisa, por que me aconteceu tal coisa, por que aconteceu tal coisa com fulano, ou por que aconteceu isso, por que tem esse impedimento na minha vida. Então é um juízo divino que aconteceu, né, de certa maneira. Mas a gente pode entender a razão, entender que existe uma razão justa por trás, né? Não pela inteligência, mas pela fé, né? Então esse já é um douramento interno da arca, mas com o ouro da fé. E também a gente pode contemplar as razões dos ordenamentos humanos, as leis, etc. Esse é o segundo nível da contemplação. Então, se ocupa de coisas visíveis, mas já investigando as razões dessas coisas, né? Bom, depois tem o terceiro. Tá? Esses 2 primeiros, eles são acessíveis a todo mundo, né? Todo mundo pode fazer. Embora envolva um elemento de fé também, né? Especialmente nesse segundo, mas ele é acessível. O terceiro, aquele ele diz, pela primeira vez o homem é instruído por Deus, nesse terceiro gênero. Aqui eu vejo que está no começo da vida iluminativa, né? Então, os 2 primeiros parecem corresponder à via purgativa, né? O terceiro já parece ser o começo da via iluminativa. Então ele diz, esse aqui eu vou ter que ler, porque ele dá exemplos muito bons. Esse terceiro basicamente assim, ele acontece na razão segundo a imaginação, e ele corresponde à coroa da arca. Se vocês virem na descrição ali, ele diz, né, depois de dourar a arca, né, em volta porás uma coroa de ouro, né? Ele não diz mais nada sobre essa coroa. Mas enfim, ele parte da ideia de que essa coroa ela vai tocar madeira, mas ela é de ouro, né? Então o ponto de contato com a madeira está representando a imaginação ali, né? Os objetos próprios, sensíveis, coletados pela imaginação, combinados. Então a coroa ela toca essa parte, né, da alma humana, mas ela se eleva, né? Então ela vai acima da madeira e ela é de ouro, ela é dourada. Então ela parte da similitude das coisas, né, das coisas sensíveis, e sobe até coisas mais sublimes. E ele dá alguns exemplos, né? Aqui na 152 ele dá exemplos das escrituras, muito interessante. E se vocês repararem, isso aqui que ele está descrevendo é o que ele está fazendo, né? Ele está o quê? Ele pegou o relato da Arca da Aliança e ele está fazendo isso. Ele está das similitudes sensíveis, ele está partindo para coisas mais sublimes. Então ele está praticando toda a explicação dele é uma prática desse terceiro gênero, né? Então ele diz aqui, deixa eu ver. Extrai-se uma similitude da propriedade da matéria nesta passagem da Escritura. Aqui do Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 15. As suas pernas são colunas de mármore branco sustentadas sobre bases de ouro.
Então aqui é uma similitude de matéria, mármore. Né? Então ele está partindo de uma coisa sensorial, material, né? Um tipo de coisa, né? Um tipo de matéria, para representar uma coisa mais sublime. Então, o sujeito que entende isso aqui, que lê as pernas de mármore e, sim, eu sei o que é, ele tem esse terceiro gênero de contemplação. Claro, colunas de mármore branco, eu entendi o que é espiritualmente isso aqui, claro. Então aí já seria o terceiro gênero. Ele diz também, né? A qualidade extrínseca consiste com efeito na cor e na figura. Colhe-se uma similitude da cor nesta passagem. Cântico dos Cânticos também, 5, versículo 10. O meu amado é cândido e rubicundo. Cândido e rubicundo. Então aqui tu parte também de uma similitude para representar uma coisa espiritual, né? Para representar o Cristo, no fim das contas, que é o nosso amado. Então quem lê isso aqui entende, não, eu estou lendo e eu sei o que significa o Cristo ser cândido e rubicundo, eu estou vendo aqui. Então, aí é o terceiro gênero. Esse é só o terceiro, né? Nem chegou no sexto. Então já tem o dom, já tem certa manifestação do dom do entendimento, aí, né? Do dom da inteligência. Depois ele diz, né? Trata-se de uma similitude de figura, lá onde é louvada a qualidade da Sagrada Escritura com mística descrição. O aspecto, ele cita aqui Ezequiel, né? O aspecto das rodas e a sua estrutura pareciam ter o brilho de pedra de Tarsis, e todas as 4 eram semelhantes, e o seu aspecto e estrutura eram como de uma roda que está no meio de outra roda. Então aqui seria uma parte de uma figura, né? A similitude de uma figura para representar algo espiritual. Ele diz também aqui, relaciona-se com a audição esta similitude. Apocalipse 14. A voz que ouvi era como de tocadores de cítara que tocavam as suas cítaras. Tá? Então, aqui é o apóstolo usando, São João Evangelista, usando uma figura, né, audível, né, para simbolizar uma coisa mais sublime. Depois ele diz: ao odor refere-se à similitude com a qual a sabedoria fala de si mesmo. Aqui é eclesiástico. Difundi um perfume como cinamomo e o bálsamo aromático, e como a mirra escolhida exalei suave odor. Eclesiástico 24. A delícia do paladar se refere à sabedoria que diz de si. Aqui é eclesiástico também. Porque o meu espírito é mais doce do que o mel, e possuir-me é mais suave que o favo de mel. Refere-se ao tato esta similitude. Aí é Salmo, né? Salmo 132. É como um azeite precioso derramado na cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Então aqui sentir o azeite, né? Essa sensação táctil, né? Se o sujeito meditar nisso aí e entender o significado espiritual disso, ele tem uma contemplação do terceiro gênero. Estas coisas se referem a uma qualidade extrínseca, cuja parte os sentidos do corpo podem perceber. A atividade natural, aqui ele está falando das obras da natureza, né? Então ele falou da matéria, das qualidades extrínsecas e da natureza, né? Agora ele fala da atividade natural. A atividade natural é trazida em consideração quando, por meio da similitude, a voz do Senhor promete ao profeta, aqui em Isaías: assim como descem do céu a chuva e a neve, e não voltam mais para lá, sem terem regado a terra, e fecundado, e feito germinar, e dado a semente ao que semeia, e pão ao que come, o mesmo sucede com a palavra que sai da minha boca. Então também, o sujeito que entende que a chuva foi feita por causa disso, né? Ele tem esse terceiro gênero. Deus fez a chuva assim para expressar a palavra que sai da sua boca. Entendi. Então ele consegue fruir disso. Ele tem o terceiro gênero de contemplação. A similitude é extraída de uma atividade voluntária quando o apóstolo diz, né, em Efésios: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o mesmo Jesus Cristo a principal pedra angular. Então ele está
falando sobre a edificação da obra dos pedreiros, né? Arquitetos. Né? Depois ele diz aqui, né? Esforçamo-nos zelosamente por apresentar-te as coisas relativas às razões das similitudes na construção da nossa arca, como foi visto antes no douramento da arca, e nos esforçamos para espalhar as sementes da doutrina, para que tu possas recolher uma abundante messe da ciência. É isso. Então esse terceiro gênero parte da madeira, né? E vai até as coisas mais altas, né? Então, quando a gente lê as escrituras e consegue fazer o que o Ricardo São Vitor está fazendo aqui, a gente tem esse terceiro gênero. Eu não tenho isso aí, tá? Mas se alguém tiver aí, né? Legal. Escreve uns livros pra nós. Escreve uns livros. Tem outra coisa nessa parte aqui do terceiro gênero, que se vocês repararem no relato do Êxodo, tem aqui, né? Depois que ele fala depois que ele fala da coroa de ouro, ele diz: fundirá 4 argolas de ouro e as porá nos 4 cantos, 2 argolas de um lado e 2 de outro. Fará varais de madeira de acácia e os revestirá de ouro. Introduzirá nas argolas dos lados da arca os varais para transportá-la. Os varais permanecerão nas argolas da arca e não serão tirados. Então isso aqui é muito importante também, né? Ele diz que os quatro cantos, os 4 lados da arca dizem respeito às coisas que a gente observa na vida, né? Então na vida humana, né? A gente observa os ímpios, a ação dos ímpios, a ação dos justos, e a gente observa também a adversidade e a prosperidade, né? As coisas dando certo, as coisas sendo fáceis e as coisas tendo obstáculos, né? Então o primeiro lado da arca é o lado da retidão dos justos. O segundo lado é o da perversidade, que é o oposto a esse, dos ímpios. O terceiro lado é o da prosperidade, quando as coisas dão certo, né? E o quarto é o da adversidade. Esses lados, eles formam cantos quando eles se encontram, né? E o primeiro canto é o encontro da adversidade com a perversidade. Então, quando o perverso encontra a adversidade, e ele se expressa como punição nesse canto, né? O segundo canto é quando a prosperidade encontra a perversidade. Então, quando o ímpio prospera. E esse canto se apresenta como destruição, né? Porque a prosperidade do ímpio é ele continuar fazendo coisas mais ímpias e mais ímpias, ele se destrói, né? O terceiro canto da arca é o encontro da retidão, né, do justo, com a prosperidade. Ele se manifesta como proteção, né? Então, quando o justo encontra consolação, quando as coisas dão certo, né, ele se sente protegido por Deus. Então, Deus está comigo, né? E o quarto canto da arca é o encontro da retidão com a adversidade. Quando o justo tenta uma coisa e não dá certo, tem muito problema, né? E aí isso se manifesta como correção, né? Aí ele fala das 4 argolas. Essa parte é difícil, né? As argolas ficam nesses cantos, tá? Então tem o primeiro canto, que é o da punição, né? Quando o perverso encontra a adversidade. O outro canto é o da destruição, quando a prosperidade encontra a perversidade. O terceiro é a retidão, o terceiro é a proteção, quando a retidão encontra a prosperidade. E o quarto, a correção, quando a retidão encontra a adversidade. As 4 argolas. A primeira, ele diz que as argolas representam a sabedoria divina, né? De 4 modos. A primeira argola é a presciência divina, né? Como Deus conhece desde sempre todas as coisas. Então, como o conhecimento antecede as coisas, né? Então, eternamente ele conhece todas as coisas que estão acontecendo agora e que virão a acontecer. A ciência é a segunda argola, é o conhecimento que Deus tem das coisas, né?
não olhado sob o prisma da antecedência, mas sob a atualidade. Né? A terceira argola é a predestinação, né? Como os santos, de alguma maneira, eles são predestinados à vida eterna, né? Isso é um mistério tremendo e faz parte da sabedoria divina. E a quarta argola é a disposição, ele chama assim, né? Como Deus dispõe as coisas para que tudo aconteça da maneira como convém, né? A providência, no fim das contas. Né? Dá para trocar disposição por providência. E aí, bom, a presciência está no primeiro canto, né? Então, a primeira argola, ela está no primeiro canto, que é o da punição, né? A ciência, ela está no canto que é da destruição. A predestinação está no canto da proteção. E a disposição está no canto da correção. Né? E os dois bastões vão ajudar a elucidar isso aqui, que é bem complicado. Os dois bastões simbolizam o espanto e a exultação. Então, a gente pode ficar abismado com um mistério e ter temor pelo mistério. Ou a gente pode ter deleite pelo mistério. Né? Então, pode ter uma coisa que é misteriosa e nos espanta de temor. E uma coisa que é misteriosa e nos exalta, né? E nos gera deleite. Um dos bastões é o do espanto, o outro da exultação. Tá? A presciência e a ciência, nesses cantos, elas geram mais espanto do que exultação. A predestinação e a disposição geram mais exultação que espanto. Tá? E por quê? A presciência está no primeiro canto, né? Que é onde a diversidade encontra a perversidade. Quando o ímpio é punido, né? Que é mais espantoso isso do que quando o justo é punido. Né? Se a gente meditar. Porque, por exemplo, imagina que é um sujeito que ele vai ser condenado, ele está condenado, mas ele foi punido mesmo assim. Por quê? Porque que esse sujeito ele vai ser condenado e mesmo assim ele foi punido nessa vida. Deixa eu ver se eu estou entendendo se eu não perdi o fio da meada. A Arca da Aliança representa os 6 graus de contemplação. Isso. Tá, ok. É isso? Agora, se nós elas plugin são aspectos daí de contemplação, né? São pontos de contemplação. É isso? Construir a arca é construir tua alma. Sim. Então tu vai ascendendo, né? Tu vai construindo a tua arca para que no topo dela Deus fale, que ele fala aqui, né? Ali me encontrarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos querubins posto sobre a arca da aliança, e te falarei tudo o que te ordeno a respeito dos israelitas. Então a gente constrói essa arca ascendendo dos níveis dos gêneros de contemplação para ter esse espaço em que Deus vai falar com a gente, no topo. Né? Então é ali onde acontece a revelação divina mesmo, onde a gente recebe uma revelações particulares mesmo. Não revelações no sentido assim, profecias, não sei do que. Não, revelações no sentido de coisas, mistérios da vida divina que Deus vai comunicar só para ti. Acontece. Bom, eu não sei se vou explicar todos esses detalhes, mas nesses cantos, depois se vocês quiserem tirar uma foto dessa folhinha aqui, pode ser, né? Eu leio o livro, né? Mas a predestinação, a ciência, a disposição, ela tem, se elas forem colocadas nesses cantos, elas vão se revelar ou como exultação ou como espanto. Né? Então, no caso, é como se fosse uma instrução prática de como é que tu deve encaixar isso na... entendi, na tua disposição. Tá. Sim. Isso aqui. E daí ele diz, se a tua contemplação for sempre acompanhada de esse espanto de temor e essa exultação de deleite, a tua arca é erguida. E se eles faltarem, a tua arca despenca.
né? Que são as varas que são usadas para carregar a harpa. E tu não deve tirar as varas das argolas. Ele deve ficar sempre olhando para esses aspectos da sabedoria divina. Esse é só o terceiro gênero, tá? O quarto gênero... e se vocês quiserem brincar de astrologia, também tem uma, né, correspondência ali. O primeiro gênero, Lua, etc. Dá pra ir até Júpiter, né? Não tem o sétimo, né, no caso. Mas eu não vou brincar de astrologia. É que dá a impressão que tu tá aprendendo muita coisa, mas só tá comparando uma coisa com outra. Não vai iluminar mais o objeto. Bom, quarto gênero. Então a gente viu que o terceiro gênero ocorre na razão segundo o modo da imaginação, né? Porque ele parte das coisas imaginais, né? Mas ascende, né, para coisas mais sublimes. O quarto acontece na razão segundo a razão, né? E aí ele não explica em detalhes isso aqui, e eu acho que é até uma modéstia dele. Eu acho que ele quer dizer que, e deve ser verdade mesmo, e não, o que eu tenho é só até o terceiro, e aqui eu só posso dar alguma notícia, né? Mas eu tenho pouca notícia do que vem depois, né? Então ele explica muito até o terceiro, e depois ele já não explica tantos detalhes. O quarto, ele diz, né, diz respeito aos seres espirituais, né, tanto a alma humana como os anjos, né? Só que o início é a alma humana mesmo. Então ele diz, para começar a entrar nesse gênero de contemplação, a gente deve meditar, né? Então, dessa meditação deve surgir a contemplação. Então, a gente deve meditar no que nós somos, no que nós temos sido, né? E o que poderíamos ser, né? Então, o que somos diz respeito ao que Deus, a obra de Deus, né? Então, nós somos uma criatura divina, uma criatura que Deus fez, né? Nesse sentido, a gente é bom, tem uma natureza boa, né? Então, tudo que Deus fez é bom. Então, essa parte a gente pode considerar a beleza e a bondade dessa criatura. Mas tem a parte, o que eu tenho sido, né? O que eu tenho feito com essa obra, né? Então, esse gênero de contemplação, o início dele, pelo menos, envolve um certo distanciamento de si mesmo. Eu devo olhar, assim, para mim mesmo, quase como se eu fosse duas coisas. Por um lado, eu sou uma criatura divina, criatura feita por Deus. Por outro lado, eu sou alguém que está usurpando que está prostituindo essa criação divina, né? Então, e aí o que eu poderia ser, né? Então, o que eu devo buscar, no fim das contas? E o que eu devo estimar, né? nas almas humanas também, né? E nas angélicas, mas aí no início são nas humanas. Esse quarto gênero está associado ao propiciatório, né? Dá pra gente ler de novo ali do propiciatório? Deixa eu ver aqui. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2,5 côvados de comprimento e 1,5 côvado de largura, né? Então, o propiciatório aqui não tem altura, né? Se vocês repararem, ele menciona comprimento e largura. Ele vai explicar isso depois. Então ele diz, o comprimento diz respeito às coisas concernentes à natureza da alma, né? Ou seja, o que a alma é, né? E daí diz respeito à essência da alma, que é o meio côvado, que a gente pode conhecer só até certo ponto. O que a alma é na sua essência, né? O que a alma é para Deus, né? Então isso aí eu só posso conhecer até certo ponto. Também diz respeito ao conhecimento e aos apetites, tá? São coisas que eu posso contemplar, né? Posso meditar sobre isso para ter uma contemplação. Então esse é o comprimento, tá? Então, 1 côvado para o conhecer, 1 côvado para o querer, para os apetites, e meio côvado para a essência da alma. Depois a largura diz respeito às coisas relativas ao aperfeiçoamento da alma. A vontade racional,
né, ou a deliberação, que ele chama a deliberação racional, e a inspiração divina. E a altura diria respeito às coisas relativas à glorificação da alma. Mas disso nada pode ser compreendido, né, porque ele não menciona a altura. Então, se a gente vê esse esquema, diz respeito ao que a alma é, ou a sua condição original, o processo de santificação e a consumação da santificação. Né? São 3 estágios. No que a alma é, então, a essência da alma, a dignidade da alma, etc. O conhecimento, os apetites, os afetos, a vontade mesmo. Né? No processo de aperfeiçoamento da alma, como Deus age na alma, isso, a gente pode meditar e contemplar isso, e como a alma também, como a vontade opera junto com essa graça. Né? Isso tem uma contemplação própria disso, que ele até cita as escrituras, eu não lembro qual passagem, eu não lembro onde é que está aqui, mas mostrando que dá para olhar para a vontade na medida em que ela expulsa os vícios, como o juízo divino acontecendo já na alma. Então, o juízo final, tu pode ver ele na tua alma quando a tua vontade coopera com a graça para vencer os inimigos. Né? É o Cristo vencendo os seus inimigos. Né? É a vitória do Cristo acontecendo ali. Então, dá para acontecer uma contemplação desse gênero no propiciatório. Então, da parte da glorificação, nada pode ser entendido. E daí, bom, começa assim e ele dá a entender que em certo estágio dá para contemplar até coisas dos anjos. Daí a gente não vai falar. Bom, o 5º gênero, agora a gente chega nos 2 últimos, né? O 5º gênero, ele diz que está associado ao querubim direito. Né? Então, tem 2 querubins, um do lado direito e um do esquerdo. Depois eu vou explicar por que é o direito e não o esquerdo. Então, o 5º gênero diz respeito acontece na inteligência segundo o modo da razão. Né? Então, diz respeito às coisas que são divinas, né? Incriadas, mas que podem ser compreendidas pela razão. Então, as coisas, os atributos de Deus enquanto causa do mundo, Deus na medida em que a mente de Deus, os exemplares divinos, né? Então a gente pode ter uma contemplação disso, então dos atributos comuns de Deus, né? A unidade divina, a bondade divina, simplicidade, infinitude, e isso não contraria a razão, não choca com a razão. Né? Então esse seria o 5º gênero. E o 6º gênero é o mistério trinitário. Né? Então acontece na inteligência segundo a inteligência. E ele chega a dizer que contra a razão. Até. São coisas que envolvem o mistério do Cristo também. Né? Como o impassível sofreu a paixão, o infinito assumiu a forma infinita. E as 2 coisas acontecendo juntas. Homem e Deus. Essas contradições. Né? Tu tem uma contemplação profunda disso. Né? Então, e contemplar essas coisas, não só assim, olhar uma imagem do Cristo, mas penetrar espiritualmente nessas verdades. Né? Essa verdade do mistério trinitário se apresentar para ti, né? E tu admirar isso. Esse seria o 6º gênero. E depois o texto ele fala ali que os anjos, os querubins, né, eles se voltarão para o propiciatório. Deixa eu ver aqui. Ficarão um em frente do outro, voltados para o propiciatório. Esse olhar voltado para o propiciatório a gente viu que tem a ver com a alma humana, né? Especialmente com a alma humana. Os querubins, esses 2 gêneros de contemplação, eles voltados à alma humana, dizem, tem várias coisas que podem significar, né? Mas uma delas é quando a alma chega nesse nível de contemplação, ela adquire um grande amor pelos homens, né?
participa do amor que Deus tem pelos homens, né? Então ela se volta, ela chega nas alturas da contemplação, mas ela olha para os pequeninos, né? Ela volta a olhar para o irmão. E outra coisa é que ela olha para ela mesma e vê aquela vida trinitária acontecendo nela. A alma dela se torna uma imagem da Trindade, né? Na medida em que isso é possível, né? Então ela experimenta a vida trinitária nela, né? O Santo Antão dizia que a alma do santo é uma imagem da Trindade, né? Ele não disse que toda alma é uma imagem da Trindade. A alma do santo, né, é uma imagem da Trindade. A gente é feito à imagem de Deus, mas a gente não é semelhante a Deus de fato, né? A gente perdeu a semelhança com o pecado. Então a vida espiritual é uma restauração dessa semelhança, e o santo ele tem essa semelhança, né? Então a imagem dele se torna uma semelhança da Trindade, e os querubins olhando para o propiciatório são esse movimento, né, cara? Quando a gente chega no sexto gênero, a gente se volta para a própria alma e vê ali a semelhança da Trindade, né? E se regozija disso, de ver que todos aqueles bens que a gente contempla com tanto amor, então a gente participa deles, né? Eles estão acontecendo na gente, né? Eu tinha falado do querubim, esqueci de falar, né? O querubim esquerdo, ele diz que antigamente as pessoas cobriam o lado esquerdo mais do que o lado direito. As roupas cobriam mais o lado esquerdo. Então ele diz as coisas que têm a ver com o lado esquerdo são mais ocultas. Então o querubim esquerdo deve ter a ver com os mistérios mais ocultos, né? Então por isso é o sexto gênero, que aí diz respeito ao mistério trinitário propriamente dito, né? Tem alguma... Tá muito abstrato, tô indo muito rápido, tá... Eu ia perguntar, mas acho que vai ficar pro final, talvez mudar muito. Acho que já tá chegando no final. Cara, até o terceiro grau ali, na verdade, a impressão que passou, especialmente os dois primeiros, é de que é um movimento muito do afeto, quase, não é nem um movimento de contemplação, assim. Eu achei estranho chamar de contemplação até aquilo ali. Mas representa alguém, sei lá, a pessoa tem, por exemplo, uma explosão afetiva com um ícone, por exemplo, ou assim. E aí, bom, claro que é uma experiência espiritual válida e agradável, Sim. Né? Mas chamar de contemplação eu achei estranho. Ele já chama de contemplação. Não é a contemplação teológica, é uma contemplação natural, mas é uma contemplação. A contemplação teológica, a meu ver, começa no terceiro. Sim. O terceiro em diante e aí o sexto é o... Sim, e eu te pergunto que quando pego assim, pegando pelos padres em geral, nós falamos de gnose, o que eles estão falando, onde é que está dentro desse... Para mim vai estar no sexto. Os dois últimos. Assim. Sim. Essas atividades fazem parte da via unitiva, no caso. Oi? Isso aí faria parte da via unitiva, essas atividades, esses graus de contemplação. Os dois últimos, sim. Os dois últimos, sim? Sim. Tá. Porque passou a impressão, os três primeiros, que é um negócio tipo, um negócio que o cara entende com a cabeça. Mas é isso mesmo? Sim. Ah, tá. Isso os filósofos podem ter. O primeiro e o segundo ele chega a dizer, ele até critica, pô, vocês não estão adorando bem a arca de vocês aí e tal. Eles estão tentando fazer. Sim. Mas eles não estão fazendo muito bem. Eles têm alguma contemplação, mas é imperfeita, né? Eles não conseguem construir bem a arca deles. Oi. Eu não sei se seria a mesma dúvida, mas eu tive essa mesma dúvida porque no processo fruição e prazer e alegria e regozijo. Aí seria realmente assim, esse mesmo sentido de prazer mesmo, de ser prazeroso, de estar ligado a essa parte dos afetos, Tem uma participação dos afetos, sim, mas é mais um júbilo de alegria. Não é um prazer de comer um docinho. Uma coisa tipo estática, assim. É a doçura da oração quando ela acontece bem feita. É mais parecido com isso do que comer um docinho. Gostoso. Mas é no campo dos afetos mesmo. Sim. É afetiva. Mas não é por ser afetiva que é animal. Ela envolve afetivo, acho que é isso que ela quer dizer. Tipo, não, o Dionísio Cartucho chega a dizer, não, é afetivo também. Sim. Mas é um afeto divino, que foi informado pelo Espírito Santo. Então, sim. Até o Hudson Vitor fala isso, quando o homem é renovado, até as partes animais do homem são renovadas também. Sim. Então ele se torna mais
mais divinas também. Sim. Então até os afetos ficam divinos. É que a impressão que passa é que, tipo, sei lá... É que eu não consigo pensar num evento específico pra dizer, mas acontece um negócio muito maravilhoso lá frente. Assim, fica aberto assim na frente. Fica maravilhado mesmo, essa palavra, né? Sim. Só que daí isso num grau, né? Que o ouvido não viu, o coração não sentiu, etc. Sim. É. Mas a pessoa, o Augusto lá vendo assim. ele teve pelo menos o primeiro nível de contemplação ele teve ali. Sim. Como o Ricardo Samento está descrevendo. Então a pessoa que muito sensível artisticamente olha um quadro e admira aquilo ali, é um nível de contemplação bem baixo, mas ele está chamando isso de contemplação também, né? Não é a contemplação, tem que cuidar com isso também. Sim. Não, eu contemplo as coisas, calma. Não é bem assim. Mas é alguma contemplação, né? Uma contemplação natural, bem baixa, mas é. A contemplação está nos dois últimos níveis. Aqui é a via auditiva, aqui é a gnose mesmo. Né? Aí é a alma olhando para Deus né? E vendo Deus nela mesma. Sim. Aí não dá para explicar. E na outra vida vai ser mais ainda. Então, a gente nem entende essa aqui, a outra então. Né? Aí sim, nem ouvido. É que o negócio fica cego quando eu vejo que é só palavra, provavelmente. Mas é só palavra não tá. Nesse último, se vocês verem a minha folhinha, eu anotei um monte de coisa. Nos últimos eu anotei mistério trinitário. Não tem muito o que falar. Mas é isso. Eu acho que vai de encontro com a pergunta do Thiago sobre os dias da criação, né? E se teria alguma coisa a ver, né? Acho que o Gabriel já conhece, eu já falei disso na catequese. Dá para pensar, eu esqueço de usar isso aqui. Dá para pensar o relato do Gênesis de vários modos, né? Mas o mais comum é pensar, é a criação, tal, né? É a primeira criação, né? Mas dá para pensar também, o Cristo falou, né? Eu vou fazer novas todas as coisas, né? E o homem é recriado, tem um homem novo, né? que surge com Cristo, né? O homem velho ele morre e surge um homem novo. Então dá para ler o Gênesis como o relato do Gênesis da criação, como a criação do homem novo, ou a renovação do homem, né? O processo de santificação. E aí tem seis passos, né? Tem também... Bom, eu vou tentar explicar aqui. O primeiro dia, né? O que acontece no primeiro dia? Vamos ver se vocês lembram. Faça-se a luz. Tá. Então, o primeiro dia, a gente toma consciência do pecado, da condição. A gente adquire temor, no fim das contas. A gente toma consciência de que a gente é pecador e olha para o nosso pecado e medita sobre o nosso pecado, né? Então, esse seria o primeiro dia. O primeiro dia é marcado pela o que o São Boaventura chama, né, de circunspeção cautelosa, ou autoexame cauteloso. Então, no primeiro dia, a gente adquire esse autoexame constante, né? Isso ainda é a via purgativa, tá? Os 3 primeiros dias correspondem à via purgativa, a primeira fase da vida espiritual. Então aqui nesse primeiro dia se manifesta especialmente o temor, né? Antes dos dias ali, né, quando havia o caos primordial, isso é o homem no pecado, tá? Então quando se faz a luz, o homem percebe que ele está no pecado. Isso já é grande coisa. Quem percebe que está se afogando pede ajuda, né? Então já é alguma coisa. O segundo dia, o que acontece? Isso. Então se divide as águas superiores e inferiores. O de São Vítor diz que isso é a separação dos vícios das virtudes e como que essa divisão é feita por uma firmeza, algo como que sólido, né, que é o firmamento. Então a alma como que se torna sólida, né, firme e divide o vício das virtudes. O São Boaventura ele fala também que isso aí tem a ver com a intenção reta, né?
que ela se eleva ao céu, né? A intenção reta é o segundo estágio da virtude perfeita, ele diz. Então essa elevação ao céu simboliza o firmamento, é simbolizado pelo firmamento, né? Então o estabelecimento do firmamento é a intenção, o coração tendo a intenção clara e reta a Deus, né? E aí se manifesta dois dons aqui, né? Como são 6 dias, né, e são 7 dons, então vai ter uma mistura aqui. É o dom da piedade e ciência, né? Um pedacinho do dom da ciência e mais o dom da piedade, né? O que é ciência? Porque tem o dom da ciência, pelo menos no primeiro, na via purgativa, se manifesta como uma clareza, uma percepção clara de que esse mundo é vão. Não. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O Eclesiastes é bem marcado pelo dom de ciência, assim, é o livro do dom de ciência. Então nesse segundo dia começa a se manifestar o dom de ciência. Então essa intenção reta já é não quero me perder tempo com esse mundo, então quero me levar até o firmamento, né? E o dom da piedade também, porque a pessoa começa a pegar gosto pelas coisas da religião. Então não faz só por temor, mas esse temor se torna em reverência e essa reverência começa a ter um sabor, né, agradável. O terceiro dia, o que acontece no terceiro dia? As águas são reunidas num lugar só e aparece aparece o elemento seco que é chamado de terra, né? Isso aí o Hugo de São Vítor diz que é como que a reunião dos afetos, mas é como se a gente criasse um espaço e separasse os afetos e purificasse os afetos, né? E criasse um espaço interior no coração e que pudesse em que as sementes plantadas ali pudessem frutificar, né? Então a separação dos afetos impuros dos afetos mais puros, né? E o São Boaventura chama isso de afeição pura, né? É a terceira fase da virtude perfeita também, que ele diz que corresponde ao terceiro dia também. E aqui também tem um pouco a ver com a ciência, o dom de ciência, e o dom de fortaleza, né? Porque aqui ele começa a ter mais mansidão, etc, né? Bom, aqui termina a via purgativa. E aí começa a via iluminativa no quarto dia, né? O que acontece no quarto dia? Não precisa ser só o Thiago, né? Não, isso aí é no terceiro. Os luminares. Então, aí começa a via iluminativa. Então, e aí é quando a alma, no firmamento da alma surge uma luz muito clara, né? Do que ela precisa fazer, quais as decisões ela precisa tomar, como que um guia, né? É uma luz mesmo. Quando a luz da fé ela já orienta, né? Plenamente eficaz. Ela orienta bem já a vida, né? A vida prática. Então, aí se manifesta especialmente o dom do conselho, né? Que é quando a gente tem uma certa clareza e certa connaturalidade com o agir bem, né? Não só agir bem, mas agir da melhor maneira, né? Então tem uma oportunidade de ação perfeita, a pessoa meio que naturalmente se inclina à ação perfeita, né? Não só evitar o ilícito, mas fazer o melhor. E aqui o São Boaventura chama esse quarto dia de eleição ou decisão justa, que é o quarto estágio, ou o quarto item, né, necessário para a virtude perfeita. O quinto dia, ainda na via iluminativa, o que acontece no quinto dia? Chamar o mais e plantas. Isso. Mas os mares são povoados de peixes
e os céus de pássaros. Isso. Ele diz que, bom, os pássaros representam a contemplação e os peixes são o vigor ou certo júbilo que aparece nos atos mundanos, que são como as águas. Então esse mundo é como águas e o júbilo que aparece nesse estágio espiritual, a gente faz as coisas com certo júbilo nesse mundo. Isso são como os peixes, né? E isso é fruto dessa contemplação, né? Quando a alma ascende como a águia, ela também, quando ela está em volta do mundo, quando ela está cheia de preocupações, ela tem essa chama acesa, né? E aí o São Boaventura chama isso de execução vigorosa, né? É até engraçado. Então tem a ver com essa vida, né? Com esse espírito de prontidão, né? E aqui se manifesta o dom da inteligência, de modo mais, o dom do entendimento, né? De modo mais evidente, né? Porque tem os pássaros ali, né? Tá indicando a contemplação. E a via unitiva começa no 6º dia, tá? O que acontece no 6º dia? As formas, né? E os animais também, da Terra. Da Terra também, sim. Justamente por isso, no 6º dia, até as partes do homem que são animais, elas se adquirem a forma caritativa. Então, são feitas à imagem de Deus também. Então, são retomadas, né? São recriadas. E aqui se manifesta o dom de sabedoria, né? E é curioso que se vocês... Aqui até dá para brincar de astrologia, mas... porque o primeiro dia é domingo, certo? Segundo dia, certo? Domingo está associado a qual astro? Sol. Segunda, Lua. Terça, Marte. E o último vai ser associado. Sim, o 7º, né? Mas o 6º... Saturno. Não, o 7º, Saturno. Não, aí seria na ordem caldaica, mas na ordem dos dias, que não segue... Foi só reduzir, na verdade. Bom, eu vou citar aqui, né? O primeiro dia, Sol, Sunday, né? Domingo. Segundo dia, segunda, Lua. Terceiro, Marte. Quarto, Mercúrio. Quinto, Júpiter. Sexto, Vênus, que é o dia da forma caritativa, né? Curiosamente, né? Onde se manifesta a sabedoria. Então tem na execução vigorosa também é o dia que corresponde a Júpiter, né? Quando eu falei desse vigor na ação, na eleição justa está associado a Mercúrio, né? Tem várias correspondências interessantes, né? E o 7º dia não tem, né? Que seria, o 7º dia, a meu ver, é a própria visão beatífica, né? É o sábado que a gente vai experimentar com Deus, né? Então não é nesse mundo. Eu Shabbat eterno. Então, bom, voltando no 6, agora tentando corresponder os dias da criação com os dias da criação do novo homem, com 6 gêneros de contemplação. Deixa eu ver, acho que até anotei aqui. Acho que eu não anotei. Bom, não anotei. Mas os primeiros 2 gêneros de contemplação estão associados aos primeiros 3 dias. Tá? Eu não vou conseguir agora desenvolver muito isso, mas os primeiros 2 estão associados aos primeiros 3 dias. Então, os 2 primeiros gêneros, que acontecem segundo a imaginação, associados aos 3 primeiros dias. O quarto está associado... Aliás, o terceiro e o quarto estão associados ao 4º e o 5º dias. Tá? E o 5º e o 6º, gênero de contemplação, estão associados ao 6º dia. Tá? Então, por enquanto é o que dá para responder mais ou menos. Mais alguma pergunta? Eu estou sentindo que eu falei muito e tem muita coisa e não sei se está sendo útil. Isso necessariamente tem uma experiência mística?
Oi? O sexto necessariamente tem uma experiência mística ou não? O sexto o quê? No sexto nível, necessariamente o santo tem uma experiência mística ou não? O sexto gênero de contemplação ou o sexto dia dali? Que eu falei Sexto disso. gênero. Gênero? Sim, sim. Isso é o máximo da experiência mística. Isso aí é... Sim. No quinto e no sexto é via mística. Místico também é uma palavra, mas daqueles dons também. É que nós usamos místico em termos populares, assim, mais ligados a esses dons, por exemplo. Dons extraordinários. Dons Tá. extraordinários. Não, mística tradicionalmente se refere à teologia mística, Sim. que é essa experiência dos dois últimos. É exatamente isso. A palavra mística deve mistério. Sim. Penetrar o mistério É exatamente os dois últimos. Mas aí por isso que eu fiz essa diferenciação, eu sei que tem esse sentido mais profundo, mas não necessariamente tem a ver com esses dons extraordinários. Não. Pode haver a manifestação. Pode ter ou não. É difícil que não tenha milagre, por exemplo. A pessoa que tem isso aí, é difícil que o cara vai orar por alguém e não vai curar. Ninguém acende uma candeia e botar debaixo do outro. Não, vai ter, alguma coisa vai ter, mas o cara vai sair flutuando, coisa assim, não sei. Pode ter, pode não ter. Mas acho que milagre, coisa assim, tem. Sim. Mas isso é só a parte externa da coisa. Mais alguma coisa? Menos alguma coisa? Falei demais. Qual o título do livro? Benjamin Maior, do Ricardo São Vitor. Ou A Arca da Aliança, né? São dois. Por que Acho que tem na internet. Acho que Tem da Eclésia. tem PDF. Tem. O Benjamin seria o filho mais querido que geralmente estava vendo. Isso. Olhar. Fazia muito tempo que eu não mexava tão estúpido. Eu tô mexendo meio estúpido também, que eu tô falando e pensando, tô falando besteira. Eu tô meio aéreo, assim. O Léo hoje saiu de si, gente. Ele passou mal hoje e veio mesmo assim. Eu quase cancelei. Imagina, o cara é assim doente. A gente pior agora. Chegou procurando, tem aquela argola do cara, aquela argola, é argola, né? Isso. O cara que é penitente, dá errado as coisas, esqueci agora. O perverso que encontra a adversidade. Não, no teu caso, acho que não é o perverso, mas é o cara bom contra a adversidade, pronto. Pode ser. Sim, daí é a correção. Isso, exatamente. É o lado da correção. Sim. Sem querer te cansar muito, só marcando algumas Aham. coisas. Tu disseste que os santos chegam nessa fase até de contemplar a eternidade em si. E como relacionar então com a experiência também que se liga muito aos santos, de também se reconhecerem o maior dos pecadores, assim, nesses momentos, né, dos últimos estágios, mas ao mesmo tempo porque a gente ouve mais dizendo assim, quando os santos chegam no estágio mais elevado de santidade é porque se reconhece o maior dos pecadores. Esses dias até conversava com um amigo sobre isso. Mas tu disseste, né, que eles se tornam capazes de reconhecer a própria imagem da Trindade em si. Sim. O Ricardo São Vitor diz que esses dois últimos gêneros, eles são marcados pela semelhança e dessemelhança. Ou similitude e não similitude. Isso até ele diverge do São Boaventura, porque o São Boaventura fala, não, os dois últimos são da semelhança, das realidades deiformes. Mas ele diz, não. E ele cita passagens das Escrituras que falam sobre, por exemplo, criou Deus, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, etc, etc. E passagens, quem é comparável a ti, Senhor? Diante de ti o homem é como pó. Então, ninguém é semelhante a ti. Tem várias passagens que, por um lado, indicam que o homem é semelhante a Deus, ou até um anjo tem certa semelhança com Deus, mas que ninguém é semelhante a Deus. Então, tem uma face de semelhança e uma face de dessemelhança. Né? O quinto gênero diz respeito à semelhança, o sexto à dessemelhança.
Então, quando a gente chega no sexto gênero, a gente vê que a gente é maximamente dessemelhante a Deus. Então, é uma humilhação tremenda. Então, tu vê Deus com clareza e vê, eu sou pó. Então, é o máximo da humildade. Na quinta já tem bastante disso, mas na sexta tu se reduz a pó. Tu morre. E Deus vive em ti. Tem um exemplo que São Francisco de Sales dá, né? Que quanto mais iluminado é a pessoa, santo no caso, né? Mais ele vê as partículas, que são os pecados. Sim. Então, quanto mais Maior sim. mais ele tem ciência dos próprios pecados. Sim. Ele começa a evitar não só as coisas ilícitas, mas também as lícitas. Isso aí é da arte sobre, né? Sim. Mais alguma coisa? Isso?